Bom, muitos aposentados e muitos pensionistas estavam me questionando aqui, Thiago, o que aconteceu com o projeto da revisão da vida toda? Ele foi aprovado? Ele vai ser aprovado? Ou ele foi rejeitado e os aposentados não vão ter acesso à revisão da vida toda? Baseado então em todos os questionamentos que eu recebi, eu resolvi trazer esse vídeo completo para você que é aposentado, para você que é pensionista e quer saber, quer entender o que aconteceu com a revisão da vida toda aos beneficiários. O que aconteceu e o que vai acontecer no futuro com a revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal informou aqui, divulgou novidades e atualizações sobre o projeto da revisão da vida toda e você aposentado, você pensionista que quer aumentar o seu salário, deve prestar muita atenção nessas informações, tá? Como eu falei para você, nós vamos ter aqui um vídeo completo explicando tudo o que aconteceu na revisão da vida toda e o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, tá? Sobre o pagamento da revisão da vida toda aos aposentados. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Thiago e eu já estou aqui pronto para trazer para você as atualizações e as principais informações sobre o seu pagamento previdenciário, sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, tá? A informação de hoje, como você já está sabendo, é sobre a revisão da vida toda. Tudo o que aconteceu agora, as novidades, o vídeo completo, o mais completo que você vai achar aqui no YouTube sobre esse assunto, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui com as informações. Nós tivemos novidades importantíssimas. Essa notícia saiu no Infomoney, uma notícia completa que explica todos os detalhes, passo a passo, sobre o pagamento da revisão da vida toda e tudo o que aconteceu, tá? Bom, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal... pessoal, me desculpa, tá? Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para passar aqui para você. Se você é aposentado ou pensionista, quer complementar a sua renda, quer aprender a fazer uma renda extra, tá? Me chama agora no telefone 054 993 95 1317. Não é de graça, nós temos agora um novo método completo para ensinar o aposentado, para ensinar o pensionista a ganhar mais dinheiro e não depender somente do INSS. Então, se você tá precisando de dinheiro, tá querendo aprender a fazer uma renda extra e ganhar mais dinheiro todos os meses, me chama agora no número que tá aparecendo aí na tela para você, 054 993 95 1317, tá? Que eu vou passar todas as informações sobre esse método. Thiago, é de graça? Pessoal, não é de graça, tá? O método tem um valor de R$ 47,90, mas você aposentado vai aprender a ganhar muito mais do que isso. Então, se você tem dinheiro aí para investir no seu conhecimento, me chama agora nesse número. Claro, se você está passando por dificuldades financeiras, está passando por necessidades, eu não indico você a comprar esse método, tá? Até porque eu não quero vender a você a qualquer valor, não quero prejudicar as suas finanças, não quero prejudicar a sua vida. Então, se você puder, me chama agora no WhatsApp que eu vou passar todas as informações. Bom, vamos continuar aqui. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira, no dia 21 de março, por via indireta, derrubar o entendimento da própria corte, ou seja, do próprio STF, naquela vez que autorizou a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, eles reverteram uma derrota da União estimada em 480 bilhões de reais pelo governo federal. A reviravolta do caso não ocorreu no processo sobre a revisão da vida toda, mas sim no julgamento de outro caso, que era sobre o fator previdenciário. Então os ministros analisaram duas ações diretas de inconstitucionalidade, tá? Contra a lei dos planos de benefícios da Previdência Social. Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo decidiram que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recalcular o benefício, tá? Que seria o ponto central, então, sobre a revisão, né, do julgamento de 2022, que havia aprovado a revisão da vida toda lá naquela época, tá? Olha só, votaram por esse entendimento, então, votaram pela não aprovação os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Cássio Nunes Marques, enquanto ficaram vencidos André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Teoricamente, esses teriam votado a favor da revisão da vida toda, tá? Então, a tese vencedora foi proposta pelo ministro Cristiano Zanin, que era ex-advogado, né, pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro Alexandre de
de Moraes, um daqueles que divergiu e que ficou vencido, né? O Alexandre de Moraes, ele tinha votado a favor da revisão da vida toda. Ele defendeu que era possível conciliar as duas regras, tanto o fator previdenciário, que foi criado em 1999, que considera vários critérios para definir o valor das aposentadorias, e também a revisão da vida toda, que permite a aposentados usarem toda a sua vida contributiva para calcular o valor do seu benefício e não apenas os salários após julho de 1994. Vou explicar para você aqui. Então, basicamente, o Alexandre de Moraes, ele votou a favor da revisão da vida toda. Ele falou o seguinte, pessoal, dá para conciliar tanto o fator previdenciário criado lá em 1999, né, que diverge da revisão da vida toda, quanto a revisão da vida toda. Dá para conciliar os dois, dá pra gente chegar no meio termo e conseguir pagar os aposentados, mas infelizmente ninguém deu ouvido, né? Ninguém não, né? Na verdade, 3 outros ministros apoiaram a decisão de Alexandre de Moraes, porém acabaram perdendo, tá? A mudança do entendimento ocorreu nas ações diretas de inconstitucionalidade e não no recurso extraordinário que foi julgado em 2022. No qual, naquela época, os aposentados ganharam o direito à revisão da vida toda. Inclusive, depois daquilo, muitos beneficiários entraram com o processo de revisão, né? Não tiveram aprovação porque o processo estava em julgamento, mas naquela época eles puderam entrar com essa ação. Então, quando o Supremo lá naquela época tinha outra composição, os ministros reconheceram por 6-5 o direito à revisão da vida toda, a tese que foi derrubada no julgamento de quinta-feira, tá? O plenário da ocasião permitiu a aposentados que entraram na justiça pedirem um recálculo do benefício, com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, ao entender que o aposentado poderia optar pelo critério mais vantajoso, ou seja, optar pelo critério, né, que aumentaria o seu pagamento previdenciário. O recurso extraordinário ainda está em análise na corte porque o governo recorreu da decisão, ou seja, nem tudo foi descartado, tá? O processo da revisão da vida toda ainda pode estar em tramitação dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos então uma reviravolta jurídica que eu até quero trazer você aposentado aqui para minha tela para você acompanhar junto comigo o que aconteceu no julgamento, tá? No julgamento então da quinta-feira, a maioria dos ministros passou a entender que uma liminar proferida pelo Supremo há 24 anos atrás já havia reconhecido a constitucionalidade da regra de transição. Assim, o julgamento da revisão da vida toda nem sequer poderia ter permitido que os segurados optassem pela regra geral. Isso porque, dentro da mesma lei que instituiu o fator previdenciário, também está a regra de transição. E no julgamento da revisão da vida toda em 2022, os ministros entenderam que era, né? Hoje decidiram que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recalcular o benefício, ou seja, eles decidiram então definitivamente aí que os aposentados não têm direito de optar pela revisão da vida toda, não tem direito de aumentar o seu salário através desse processo. Nós tivemos uma nota que foi divulgada após o julgamento, onde a Advocacia Geral da União afirmou que a decisão é paradigmática para o Estado brasileiro. Ela garante a integridade das contas públicas e o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Por quê? Porque estavam afirmando que se o INSS tivesse que pagar a revisão da vida toda para todos os aposentados e pensionistas que teriam direito, mais de 480 bilhões de reais teriam que ser destinados, e isso automaticamente iria quebrar os cofres públicos do governo federal e iria também quebrar aí o órgão, né, o Instituto Nacional do Seguro Social. Então eles falaram aí que essa decisão de não aprovar a revisão evita a instalação de um cenário de caos judicial e administrativo que o INSS iria inevitavelmente enfrentar caso tivesse que implementar a chamada tese da revisão da vida toda. Foi o que disse o documento assinado pelo advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias. Mas será que realmente essa revisão da vida toda traria um rombo de 480 bilhões de reais? Vamos acompanhar aqui, porque nós tivemos muitos advogados que estão contra isso aqui, né? Que dizem que isso aqui é mentira, tá? Então a decisão livra a União de um rombo estimado em 480 bilhões pelo governo Lula. A projeção está na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e o montante é de longe a ação judicial de risco provável que poderia causar o maior rombo nas contas públicas. É mais do que o dobro da perda de 236 bilhões estimada com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, tá?
Mas aqui, ó, advogados consultados pelo Infomoney questionam o cálculo do governo federal, né? Eles dizem que não tem nada a ver com 480 bilhões de reais. Por exemplo, o advogado Fernando Zaccaro, especialista em direito previdenciário, diz que a discussão em torno do impacto fiscal da revisão da vida toda tem evidenciado um notável embate entre as projeções do governo e as análises de entidades defensoras assegurados. Ele lembra que, inicialmente, o governo havia projetado um impacto de 46 bilhões de reais, mas esse número escalou para 360 bilhões e agora chegou aos 480 bilhões de reais. O advogado chama as projeções de inflacionadas e diz que o crescimento do valor é claramente uma estratégia para influenciar tanto a opinião pública quanto a decisão dos ministros do Supremo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, né, que inflaram o valor da revisão da vida toda e que só colocaram que não é verdade, que não tem nada a ver com 480 bilhões de reais, mas que estão falando nesse valor para que os ministros, né, e para que a população fale que não tem que aprovar mesmo, porque é um valor altíssimo e queria quebrar os cofres públicos do governo, como eu expliquei para você. Mas ele ainda disse que é imprescindível questionar a base das suposições apresentadas pelo INSS e pelo governo, porque a análise sobre o impacto fiscal da revisão da vida toda demanda um tratamento criterioso, justo e transparente, fecha aspas, disse aí o Zaccaro antes do julgamento. Abre aspas de novo, só por meio de um debate equilibrado e fundamentado será possível assegurar o respeito aos direitos aposentados sem comprometer a estabilidade fiscal do país. Então, é exatamente a opinião que eu concordo, né? Chegar em uma tese, perdão pessoal, chegar em um resultado onde dê para pagar o aposentado, dê para pagar o pensionista e sem comprometer a estabilidade fiscal do país, exatamente como disse aqui o especialista em direito previdenciário Fernando Zaccaro, né? Então essas foram as últimas atualizações da revisão da vida toda, um vídeo completo aos aposentados. Então nós tivemos, né, uma reviravolta, porque lá em dezembro de 2022 o STF havia aprovado a tese da revisão, havia aprovado a tese da revisão da vida toda e agora, infelizmente, aqui não foi aprovado, foi rejeitado pela grande maioria dos ministros, né? Como eu mostrei para você, por 7-4 a decisão da revisão da vida toda acabou caindo, né? Mas com certeza, pessoal, ao longo aqui das próximas semanas, dos próximos meses, nós teremos novos debates sobre a revisão da vida toda e você encontra tudo isso aqui nesse canal. Então, para você receber todas as informações, se manter sempre muito bem informado sobre a revisão da vida toda, basta você estar inscrito aqui nesse canal com o sininho das notificações ativado de graça para receber todas as atualizações. E lembrando, né, você aposentado, você pensionista, quer aprender a fazer uma renda extra para complementar a sua renda, para ganhar mais dinheiro e não depender somente do INSS, me chama no telefone 054 99395 1317, tá? Que eu vou passar todo o acesso nesse método que ensina os aposentados a trabalharem com uma renda extra. Como eu já falei para você, não é gratuito, o valor é R$ 47,00, está em promoção exclusiva para você aposentado que acompanha o nosso canal. Então, se você tem esse dinheiro para pagar e quer aprender a fazer uma renda extra, ganhar mais dinheiro, me chama agora no telefone 054 99395 1317 que eu vou estar conversando com você e te passando todas as informações. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, um beijo e nos vemos no nosso próximo boletim informativo. Tchau, tchau!